Olá, moçada! Junior na área, para que a gente possa estudar hoje os diagramas de mudança de estado físico. Bom, esses diagramas podem ser tanto de aquecimento como de resfriamento. Vamos manter o aquecimento hoje, certo? Então, primeira coisa que eu quero que você observe é que estamos trabalhando com água pura. O que significa isso? Significa que nós estamos trabalhando com uma substância pura. E substâncias puras possuem constantes físicas. E aqui nós temos duas constantes físicas, o ponto de ebulição e também o ponto de fusão. Acompanha o grifa-texto, né? Quando a gente olha aqui a água, e ela está a menos 10 graus Celsius, nós vamos encontrar a água no estado sólido, certo? Gelo. E aí nós começamos a aquecer, aquecer, até chegar no valor de 0 graus Celsius. Esse é o ponto de fusão da água pura. E lembrando que a água pura é água destilada. Bom, quando chega nesse ponto, a água começa a derreter. Mas, Junior, derreter não é o termo chique, científico, né? O termo científico é sofrer fusão. Isso mesmo. Ela começa a sofrer fusão. E aí, nesse intervalo de tempo que você está vendo aqui pela reta verde, né? A temperatura durante esse intervalo de tempo vai se manter constante. O que significa isso? Que a temperatura não se altera enquanto todo o sólido não derreter, não sofrer fusão. Quando chega nesse ponto vermelho que eu estou grifando agora, você vai perceber que 100% do gelo derreteu. E aí, essa água, agora líquida, começa a ser aquecida novamente até atingir o novo ponto de transição, o ponto de ebulição. Então, aqui é o momento que a água vai sofrer ebulição. Bom, durante a ebulição, nós vamos ver que a temperatura também vai se manter constante. Importante lembrar que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, desde que esteja ao nível do mar. Então, 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição ao nível do mar. Bom, então durante esse intervalo de tempo, a temperatura se manteve constante. Quando chega nesse ponto aqui, 100% da água líquida passou para vapor. E agora volta a aquecer. Então, se parece uma escada o nosso gráfico, né? Aquece, fica constante, aquece, fica constante, aquece. Então, lá. Durante o sólido, tem um sistema com uma fase só, a fase sólida. Durante a fusão, gráfico verde, eu tenho duas fases, a fase sólida e a fase líquida. Durante o aquecimento do líquido, eu tenho só a fase líquida. Aí, durante a ebulição, eu tenho a fase líquida e a fase gasosa. E durante o aquecimento do gás, eu tenho apenas a fase gasosa, ok? Então, se é uma substância pura, a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição se mantém constante. Bom, vamos para um exemplo. Como é que a gente descobre o estado físico de uma substância? A primeira coisa que você tem que fazer é observar no exercício qual é a temperatura a qual essas substâncias encontram-se. Então, aqui está no exercício da Mackenzie uma temperatura de 40 graus Celsius e uma pressão atmosférica de 1 atm. Essa é a pressão do nível do mar. Antes de ler as alternativas, vamos para a tabela ao lado. A tabela ao lado diz que o ponto de fusão do etanol é menos 117 graus Celsius e do éter etílico é menos 116. Já o ponto de ebulição, o ponto que o líquido ferve, para o etanol é de 78 e para o éter de 34 graus Celsius. Então imagine o seguinte, vamos pegar aqui a resolução. Primeiro vamos pegar o ponto de fusão do etanol. Então, ponto de fusão e o ponto de ebulição do etanol, certo? Marquei aqui. Também
tenho aqui o ponto de ebulição e o ponto de fusão do éter etílico. Está lá marcado, certo? Temos que pensar sempre assim. Se está antes da fusão, a substância ainda está sólida. Se está depois da ebulição, a substância está no estado gasoso. Mas se essa substância encontra-se entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, se a temperatura que ela se encontra está entre esses valores, então ela vai estar líquida. Vamos de novo? Antes da fusão, a substância é sólida. Depois da ebulição, ela é gasosa. E entre a fusão e a ebulição, ela se encontra líquida. Qual a temperatura mesmo que o exercício pediu, Júnior, para observar? Bom, pediu para observar 40 graus Celsius. Então, vamos ver na nossa escala numérica aonde é que o 40 está. Bom, para o etanol, o 40 está entre o ponto de fusão e ebulição. Bom, entre o ponto de fusão e ebulição é líquido. Então, o etanol está líquido. Já o éter, o valor dele está depois do ponto de ebulição. Bom, se o valor dele está depois do ponto de ebulição, então ele encontra-se no estado gasoso. Continua aqui, gente, ó. Então, vamos ver a alternativa B de bonitão. O éter está na fase gasosa, enquanto o etanol está na fase líquida. Vamos seguir. Mas, Júnior, e se não for uma substância pura, se for uma mistura homogênea comum? Olha, moçada, não existe diagrama de fase de mistura heterogênea, só de mistura homogênea. Bom, você vai observar que aqui onde eu estou grifando seria a fusão. Então, aqui está a fusão, ok? E aqui, ó, onde eu estou grifando, está a ebulição. Eu percebo que durante a fusão, a temperatura não se manteve constante. E também não se mantém constante durante a ebulição. Eu percebo, então, que eu não tenho um ponto de ebulição, e sim uma faixa de ponto de ebulição. Eu não tenho um ponto de fusão, e sim uma faixa de ponto de fusão. Como é que eu chego à conclusão que se trata de uma mistura? Bom, você chega a essa conclusão porque se fosse uma substância pura, o ponto de fusão e ebulição seria constante. Se eles estão variando, não é substância pura, é mistura. Beleza? Mas existem alguns casos particulares de mistura, como o caso das misturas azeotrópicas. Bom, meus queridos, azeotrópicas. Você vai observar que nosso gráfico, durante a fusão aqui, ó, então, durante a fusão, nós estamos percebendo que está variando, beleza? Mas durante a ebulição, a temperatura se manteve constante. Que doido, né? Pois é, essa mistura tem um comportamento atípico. Qual comportamento? Ela se comporta como se fosse uma substância pura. Mas ela só se comporta como uma substância pura durante a ebulição. Então, quando a mistura se comporta como substância pura, ou seja, durante a ebulição a temperatura permanece constante, então será chamado de mistura azeotrópica. O exemplo mais famoso que nós temos é o álcool combustível, esse que a gente encontra nas bombas de combustível, em todos os postos de gasolina. Ele é o álcool etílico hidratado e o seu teor alcoólico é de 93% em volume do álcool etanol e 4% de água. Nessas condições, o etanol e a água se comportam como se fosse uma molécula só e eles saem, os dois juntos, eles não se separam. Então, quando chega nessa porcentagem, o álcool combustível não se separa mais. Por quê? Porque a partir dessa concentração, ele passa a ser uma mistura azeotrópica e passa a ter um comportamento de substância pura.
E é importante, não é possível separar o etanol desses 4% de água usando o processo da destilaria de álcool, que é a destilação fracionada. Precisa de processos mais elaborados. Não se separa a mistura zeotrópica por destilação fracionada. Bom, outra particularidade é a mistura eutética. Então, mistura eutética que está aqui, ó, ignora lá em cima, mistura eutética. Nós vamos observar agora que durante a fusão, a temperatura se manteve constante. Esse sólido, então, está se comportando como uma substância pura, Júnior? Se é uma mistura, deveria estar variando, não está? Então, durante a fusão, se comporta como substância pura. Como é que eu percebo isso? Porque durante a fusão, a temperatura se manteve constante, igual de uma substância pura. O exemplo mais famoso que nós temos são as ligas metálicas, em especial a liga de estânio e chumbo, que é uma solda, né? A solda tradicional. Essa mistura sólida não pode ser separada por fusão fracionada. Há necessidade de procedimentos bem mais elaborados, ok? Então, resumindo, substância pura terá ponto de fusão e ponto de ebulição constante. Mistura comum, o ponto de fusão e o ponto de ebulição vão variar. Mistura zeotrópica, durante a fusão está variando, mas durante a ebulição fica constante, como se fosse uma substância pura. E a mistura eutética, durante a fusão se mantém constante, durante a ebulição vai variar. Mas a fusão que interessa, porque durante a fusão fica constante, porque se comporta como se fosse uma substância pura. É isso aí, meus queridos. Vamos estudar, hein? Um grande abraço e até a próxima. Fiquem em paz.